começar falando sobre eleições em São Paulo. Ontem tivemos a participação do Pablo Marçal, candidato do PRTB, no Roda Viva, e, claro, a entrevista marcada por vários momentos de destaque dele, rebatendo jornalistas, com o perfil dele, sempre muito contundente, muito direto nas respostas. E tem uma resposta, no entanto, que chamou muita atenção, e a gente vai ouvir aqui os comentários do Consta, da Fabi e do Silvio sobre isso. Foi questionado sobre o declarou que não quer problema com o STF e que não vai mudar o seu comportamento nas redes sociais. Ele afirmou o seguinte: eu já estou arrumando problema com o governador de estado, com o prefeito da cidade e com o presidente da república. Vou arrumar com o STF? Isso não é. Depois, quanto ao impeachment de Alexandre de Moraes, existe um desequilíbrio dentro da república, mas que a apuração cabe ao Congresso. Eu, como jurista, a fala do Marçal, eu, como jurista, sei como é o Supremo, está muito político, tentando dosar a radicalidade, e acho que já passou do limite. Esse é um recado para os 11 ministros do STF. Confiamos na justiça, não precisamos de uma corte política. Vamos voltar a defender a nossa Suprema Carta, a Constituição de 88. Fecho aspas, foram as declarações do Pablo Marçal sobre o Supremo Tribunal Federal na entrevista. Mas contigo, Consta, sua análise. Bom, Brown, sobre isso em particular, né? Acho que ele saiu pela tangente, mas deu o recado. O recado é: a corte está politizada demais e essa é a principal denúncia. Por conta dessa politização, ministros que deveriam agir como guardião da Constituição estão agindo como militantes e impulsionadores de partidos de esquerda e perseguidores, censores de gente de direita. Então, o cerne do problema é a politização e isso levar a crimes cometidos, excessos, abusos cometidos por esses ministros. Então, ele deu o recado de forma sutil, deixando claro que já arrumou problema com gente demais, não vai arrumar problema com quem realmente manda na bagaça. Então, nas entrelinhas também reconheceu o poder exacerbado dessa corte politizada. Agora, da entrevista como um todo, Brown, eu vou comentar, em primeiro lugar, o seguinte: a péssima qualidade dos entrevistadores. Não dá nem para chamar de jornalista aquilo, né? Um lá, não vou nem falar da questão estética em si, mas assim, parecia que estava tentando cantar rap, né? E, aliás, a pergunta dele foi sobre isso. O que você acha dos Racionais? Eles falam sobre polícia, atacam polícia, tudo. A pergunta do cara, né? Mas aí você vai ver lá, Alma Preta é uma ONG que recebe, entre várias, aquela montanha de dinheiro dividida nesse pessoal militante da esquerda, dinheiro do Jorge Soros. É curioso que é a mesma turma que reclama do Elon Musk, da interferência estrangeira no Brasil, mas o Jorge Soros, bilionário especulador, pode, porque ele irriga os cofres de grupos de extrema esquerda, como esse Alma Preta aí, que o sujeito foi lá falar de rapper e tomou um Pablo Marçal cantando Racionais e dizendo que era skatista e tudo mais. A outra lá, Amanda Aldi, meu Deus do céu, né? Além dos cidadãos que saiu ali e o Pablo Marçal teve que corrigir, o nível das perguntas, a militância, a própria Vera Magalhães, né? O Pablo Marçal saiu muito bem nesse papel que ele incorporou, que é esculachar um circo, que é mostrar o absurdo dessa militância que normaliza um invasor de propriedade, e a justiça não deixou o Boulos, ou Boules, se safar dessa, né? Pode chamar de invasor, porque invasor e normaliza um cara do MTST e trata como uma excrescência, um abuso, um absurdo, uma coisa antidemocrática, o Pablo Marçal está lá esculachando esse troço, esfregando na cara deles a militância deles. Aí puxa, faz lá o teatro dele, os memes ao vivo, puxa a carteira de trabalho, a Vera Magalhães sai que nem o diabo quando vê a cruz, né? Então, talvez por esse pessoal da Globo todo ser PJ, não sei, e nada contra a pejotização, desde que não fique depois defendendo de forma hipócrita a CLT, né? Então, assim, o Pablo Marçal está cumprindo bem esse papel. E se depender desse pessoal militante que se disfarça de jornalista, ele vai ser eleito mesmo, porque ele está peitando um sistema podre que tem muitos cúmplices, muitos atores fingindo que há uma normalidade no país onde não há, e as pessoas que pensam e estão atentas estão cansadas, estão revoltadas, indignadas, estão exaustas desse teatro do sistema. Qualquer um que vista o figurino de eu represento vocês contra essa gente, tem boa chance de vitória.
Ô, Fabi, a gente tem aqui separado o vídeo dessa fala do Pablo Marçal que a gente se referiu. Vamos ver, daí você comenta na volta. Foram os principais destaques aí, né? Nos momentos em que ele emparedou os entrevistadores. E, ó, antes de seguir, deixa eu só mandar um abraço aqui para quem está nos assistindo também na TV The News, tá? Esqueci de falar aqui no início, mas estamos no ar, você sabe, na televisão também, no canal 581 da Parabólica Digital, a TV The News. Fabi, queria te ouvir sobre a entrevista como um todo e esses destaques que a gente trouxe. Então, esse é um compilado aí dos momentos, né? Acho que quem fez aí considerou os melhores momentos do Pablo Marçal no Roda Viva. E a gente tem várias, realmente a gente tem que dar a mão à palmatória, porque realmente ele domina a linguagem, deixou ali, em relação, preciso dividir, né, que senão vai ficar muito bagunçado. Em relação a Malu Gaspar, que é a jornalista do Globo, foi uma situação ali bem chata. Eu acho, gente, eu não tenho duas opiniões nisso não, eu não vou me furtar de dizer o que eu penso, mas pessoas da direita que acabam conversando com jornalistas e vazando prints, eu não acho legal não. Então, nessa ponto para o Pablo Marçal, que acabou dizendo, né, e ficou até constrangido no momento, porque aí é um jogo difícil. Outra coisa, essa jornalista aí que tinha uma tatuagem nas mãos, ela foi constrangida, mas pela burrice dela, né? A gente não tem outra coisa para dizer. O Pablo Marçal só evidenciou. Foi um stand-up. Eu só acho que realmente em relação ao Supremo, né, ele falando que tem essa briga e a gente está perdendo dinheiro. Bom, é como eu sempre digo, nós estamos num momento muito sensível para o Brasil. Então, dizer, isso aqui é uma outra briga, eu não posso comprar, também acho que não. Eu acho que sim, ele pode dizer e dizer que é a favor, isso sou eu dizendo, né, que seria a favor das liberdades e que isso é um valor inegociável. Porque para o pessoal que é conservador de verdade, é isso que importa, né? Sinceramente, a gente precisa de pessoas com liderança que faz a vez disso, né, de falar desses valores. Mas eu não espero isso do Pablo Marçal, aliás, não espero isso de nenhum candidato que está concorrendo nas eleições aqui de São Paulo. Então, dito isso, dê um banho. Sinceramente, acho que não tem mais nem para ninguém, né? Eu moro aqui em São Paulo, a percepção é real. É aquela coisa, você abre a geladeira, sai Pablo Marçal, você abre a cortina, sai Pablo Marçal. Ele conseguiu dominar a comunicação, estando censurado, e por isso que eu fiquei chateada dele realmente não meter bronca nisso, e também a gente, todos nós, né, sem a principal rede que fala sobre política. Parabéns aí à competência da fala dele, né, um excelente comunicador e furou a bolha. Ô Silvio, e antes de te passar, tem um outro número aqui que a nossa equipe trouxe aqui na pauta de hoje, é o seguinte: monitoramentos diários das equipes de Guilherme Boulos, do PSOL, e de Ricardo Nunes, do MDB, tem apontado que seria uma estagnação de Pablo Marçal entre o eleitorado. A expectativa nas duas campanhas é se as pesquisas trarão esse dado ou se ainda mostrarão mais crescimento de Marçal nas próximas rodadas. Hoje, inclusive, saiu mais uma pesquisa da Real Time Big Data, e o Marçal aparece à frente de novo, com 21%, e Boulos e Nunes com 20% cada. Queria te ouvir, Silvio, sobre esse atual momento da corrida eleitoral e a entrevista de ontem, com ênfase nesse posicionamento do Pablo sobre o Supremo Tribunal Federal. Brown, a informação que eu tenho, a informação que chega das campanhas e principalmente dos candidatos a vereador e algumas pessoas que estão trabalhando nas campanhas à Prefeitura de São Paulo, é que o Pablo Marçal está na frente. Nesse momento, ele tem uma vantagem em relação ao Ricardo Nunes e que o Guilherme Boulos está perdendo força, sobretudo nas franjas. Eu tenho insistido nisso. Na periferia da cidade, na zona sul e na zona leste. Então, tem esse cenário. É o que as campanhas tratam, é o que os candidatos a vereador estão trabalhando. Eles estão trabalhando nessas áreas em cima justamente disso. Bom, em relação à entrevista, Brown, por cavalheirismo e até porque é o meu estilo, eu não vou falar nomes dos jornalistas que participaram dessa entrevista. Mas, para mim, é muito parecido com aquilo que aconteceu na Globo News recentemente com o próprio Pablo Marçal e aquilo que aconteceu com o Jair Bolsonaro em 30 de julho de 2018. São entrevistadores, a maioria, não vou generalizar, mas a maioria está ali completamente defendendo os seus próprios valores, as próprias ideologias, paixões, e não fazendo o seu ofício,
Jornalismo, pergunte, faça perguntas sobre a cidade, faça perguntas referente a temas como segurança, Cracolândia, zeladoria, saúde, educação, creche. Faça perguntas nesse sentido. As finanças da cidade. A gente não assiste isso. A gente assistiu, tanto na Globo News quanto no Roda Viva, uma tentativa de se atacar o Pablo Marçal por aquilo que ele representa, porque é aliado, porque o partido dele tem uma figura A, B ou C. Mas e o Guilherme Boulos, que tem como principal padrinho político o presidente Lula da Silva, que foi reabilitado politicamente e chegou a Brasília, de volta à cena do crime, segundo seu vice, que foi na garupa, Geraldo Alckmin. Mas e o PT? E a Lava Jato? E o Mensalão? E o histórico de corrupção? E o Lula, condenado em várias instâncias por vários juízes? Será que isso não é assunto? E o Guilherme Boulos, que é um defensor de invasão de propriedade? Então, eu acho que há um certo... em dado momento, o jornalista ele mistura aquilo que ele acha, que ele pensa da vida, aquela redação de esquerda, a militância política, porque são militantes de esquerda, a maioria de novo, não estou generalizando e não vou falar nomes, mas ele mistura e aí ele se atrapalha. Foi o que aconteceu com o Bolsonaro, aconteceu na Globo News e, de novo, aconteceu com Pablo Marçal no Roda Viva. Mas Pablo Marçal é bom de debate. Ele se comunica melhor do que os outros. Vamos lá, ainda falando sobre a disputa pela Prefeitura de São Paulo, tem uma outra informação aqui, agora falando da campanha da esquerda, da candidatura do Guilherme Boulos, do PSOL. Ele concedeu uma entrevista hoje pela manhã, na Rádio Eldorado, e recuou em 2 temas, sobre privatização da Sabesp e sobre legalização da maconha. Sobre privatização da Sabesp, antes o Boulos dizia que iria rever o que precisa rever em relação a esse tema, mas agora disse que não depende da sua vontade, que você tem um contrato firmado, já feito, e que no que dependesse dele, ele reverteria. Mas acha que é um dano para a Prefeitura de São Paulo, para a cidade, mas não consegue fazer nada sobre isso. E outro tema em que houve recuo foi sobre a legalização da maconha. Ele, antes favorável à liberação, agora disse que defende o entendimento do Supremo Tribunal Federal e que quando ele comentava esse assunto anteriormente, era sob a ótica de candidato à presidência da República. Agora ele é candidato a prefeito e vai focar nas ações na Cracolândia. Que tal, Fabi? O que achou das respostas? É muito bom a gente verificar o tamanho da hipocrisia, né? Vai chegando perto das eleições, eles vão virando todos assim a favor do livre mercado, né? A favor dos valores aí do pessoal da direita. E aí a gente precisa apontar, né? A falácia aí de que a cidade de São Paulo é muito esquerdista. É muito esquerdista, até o Boulos está mudando em relação à Sabesp, gente. Acho que uns 3 meses atrás, o pessoal do Boulos, que é movimentado aquela pessoal de universidade, estava na Paulista e eu passei no meio e eu vi sim, né, eles xingando o Tarcísio exatamente por conta disso. Era orientação do PSOL. Né? Então, gente, quem acredita que comunista vai à missa e realmente aceitou Jesus e que realmente ele pensa isso a respeito de privatizações, desculpa, mas você está prestes a ser enganado. Ô Silvio, e é curioso que o contrário não acontece, né? Como a Fabi falou, né? A cidade tem, sim, um eleitorado de direita tão forte, tanto é que você não vê os candidatos mudando o posicionamento à esquerda, né? Candidato que outrora defendesse uma bandeira conservadora e que na eleição muda para ter um posicionamento de esquerda, né? Isso você não vê porque eleitoralmente é claro que não é interessante, né? Primeiro em relação a Sabesp, né, Brown? Não é da competência dele, ele é candidato a prefeito de São Paulo, isso não é um assunto para a prefeitura de São Paulo, começa por aí, né? É que ele fala o que, aliás, falava, né? Porque ele mudou o verbo, né? Ele mudou o tempo verbal, mas ele falava o que falava da Sabesp por uma razão muito simples. O PSOL invadiu a Assembleia Legislativa de São Paulo, junto com o PT, num protesto, quando a Assembleia votou o projeto da Sabesp, entre outros pontos, entre outras questões que envolvem, inclusive, concessionárias aqui no estado de São Paulo. Então, o Boulos está falando algo que não é da competência dele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, em eleição, comunista reza. É impressionante como comunista reza. É impressionante como ateu vai à igreja, vai a templo, eles frequentam tudo. Fernando Haddad fez isso recentemente.
A Tabata Amaral fez isso esses dias também, ao lado do Geraldo Alckmin. O Alckmin, sim, no passado, era inclusive apontado, quando falavam em Opus Dei, ele negava, ele teve até uma questão com isso em eleições no passado, pelo seu conservadorismo católico. Pois bem, agora a Tabata Amaral também reza. Né? É muito comum assistir a todo esse tipo de cena. Brau, se você me permite, em 30 segundos, tem uma história que eu sempre conto, até para trazer um pouco de literatura. O Sebastião Neri, ele escreveu um livro de memórias, foi um grande jornalista há muitos anos, e ele descreve uma viagem com o Leonel Brizola em 1982, e o Leonel Brizola era, claro, né, ateu, tinha todo esse lado da esquerda, e durante uma turbulência no voo, o jornalista dialoga com o Brizola, e o Brizola diz assim: olha, eu vi você rezando, você ainda guarda aquele sentimento do tempo de seminarista? E ele responde assim: sim, eu sou muito fiel a Deus, mas Brizola, também vi você conversando, falando baixinho. E o Brizola responde: sim, eu estava falando com ele. E aí o jornalista toma um susto. Mas como assim, Brizola? Agora, nessa altura da vida, estava falando com quem? Com Deus? Ele, não, Deus de jeito nenhum. Eu converso com o Getúlio, que mora lá em cima, de vez em quando eu falo com ele. Fala, Consta. Não, é isso, né? A melhor frase para resumir essa adesão a valores mais de direita em época eleitoral é do La Rochefoucauld, né? A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Ou seja, no fundo, a esquerda radical sabe o que é valor e sabe o que o povo quer, mas eles são os defensores do antivalor. Eles querem subverter tudo, eles querem implodir os pilares, só que eles não podem confessar as intenções reais. Então, em época eleitoral, eles se disfarçam de mais moderados, às vezes até mesmo de conservadores, de cristãos e por aí vai. É pura hipocrisia, puro jogo de cena. O Pablo Marçal pegou, num momento muito bom também, nessa entrevista do Rede Morta, Viva, como é que é? Rede Viva? Roda Viva. Na segunda-feira, ele pegou quando ele disse, né? Olha, a Vera perguntou sobre os filhos do Boulos, se ele não se sentia mal. A Vera tem muita pena das filhas do Boulos, não daqueles que são vítimas das invasões promovidas pelo movimento criminoso do Boulos. E ele virou e falou assim: olha, eu teria muita vergonha, deve ser muito ruim ser filha do Boulos, né? Porque o cara é isso, e é uma farsa, né? Ele vai lá e agora se converteu, na época eleitoral até, como evangélico. A Vera virou: não, ele não se converteu, ele só foi lá. Aí ele: muito obrigado, Vera, por dizer, ele só foi lá pedir voto, né? Quer dizer, é isso, né? É hipócrita, é canalha. Então a gente sabe com o que está lidando. E como a Fabi lembrou muito bem, isso derruba a falácia de que São Paulo, a direita não tem vez, não pode colocar um cara de direita. Porra, o Boulos está se disfarçando de alguém anti-legalização de drogas, pró-privatização daqui a pouco, polícia, guarda municipal armada. O cara mudou, é um outro personagem, e a mídia embarca nessa porque sabe que também está ajudando a vender gato por lebre e disfarçar o radicalismo do cara. Aqui nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa com a Kamala Harris. É um fenômeno mundial. A Kamala Harris é uma nova pessoa, defende quase o muro do Trump na fronteira. Ela que foi chamada de czar da fronteira e deixou passar todo mundo. O recorde de entrada de imigrantes ilegais. E ela mudou. E a mídia não faz pergunta difícil, porque a mídia é cúmplice desse teatrinho. Até o Celta Prata, Consta, ele abandonou até o Celta Prata, que sempre foi uma marca que ele sempre usou ali para fazer marketagem, que ele tinha a Luiz Erundina como copilota, né, a navegadora. Ele abandonou e agora anda com carro blindado, com seguranças, camisa polo, sapatênis e um blazer bem cortado.